Neste domingo, dia 18 de julho, temos o tema Cansado e Exausto. Você vai estudar toda a mensagem do dia de hoje em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27. Você vai conhecer toda a história de Davi, os seus erros, o ato de adultério e até o mandado de morte do seu servo Urias. Davi estava no seu palácio quando era momento dele estar em guerra, lutando para defender o seu povo. E aí aconteceu as tentações. A Bíblia diz que Davi, ao olhar pela janela, viu uma mulher tomando banho, se interessou por ela, achou ela bonita, mandou pesquisar e disse: "Quem é essa mulher?" E aí informaram para Davi: essa mulher, ela é esposa de Urias, um dos teus soldados. E mesmo assim, sabendo que aquela mulher tinha dono, ele mandou chamar aquela mulher, teve relações sexuais com aquela mulher, e ao amanhecer o dia, aquela mulher foi embora para sua casa. Davi cometeu um adultério. Pela lei de Deus, Davi estava pecando. Porém, pela lei dos homens, era muito normal que os reis tivessem mais de uma mulher, se deitassem com mais de uma mulher. Várias esposas o rei possuía. Porém, eu quero dar um alerta para você. Não é porque todo mundo faz que é certo. Aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, isso é pura mentira. Nem sempre aquilo que a maioria faz está correta. Deus precisa de pessoas que sejam fiéis para com Ele, que respeitem a sua lei. E isso que Davi fez não era de acordo com a vontade de Deus. Deus reprovou a atitude de Davi. Tempos depois, Davi soube que o ato sexual ocasionou em uma gravidez, e aí Davi ficou desesperado. Todo o reino saberia que ele havia engravidado Batseba, a mulher do seu soldado. E aí o que é que ele faz? Para ele encobrir o seu erro, ele tenta armar uma cilada contra o próprio Urias. Manda trazer Urias da guerra para que Urias volte para sua casa, tenha relação com a sua esposa e depois volte para a guerra novamente. Todo mundo ia saber que de fato aquele filho, aquela barriga que ia surgir na esposa Batseba, seria do seu próprio esposo Urias. Esse era o plano inicial de Davi. Plano esse para tentar acobertar o seu erro e o seu pecado. Mas um ponto interessante, quando nós falhamos contra o Senhor, ao invés de reconhecermos que estamos falhos, que estamos pecando, que estamos sendo errantes no caminho de Deus, nós queremos arrumar motivos e meios para cobrir o nosso pecado. É aí que mora o perigo. Mais uma vez, Davi falha em sua atitude. Para a surpresa dele e de todos nós, Urias era um soldado fiel, não só para o Joabe, que estava liderando aquela guerra, mas para com Davi, que era o seu rei, e também para com Deus. Urias não desceu para sua casa. Urias ficou no pé da porta do rei Davi. Disse que não era digno de estar dormindo com sua esposa ou no seu conforto da sua casa, enquanto seus amigos estavam lutando em guerra. Davi percebeu que esse plano não deu certo, e aí planejou outro plano mais astucioso. E esse plano iria acabar com a vida do seu soldado Urias. Davi fala com Joabe, que liderava aquela guerra, para colocar Urias de frente para a guerra, para que ele pudesse ter contato com os adversários mais fortes, e ali ele viesse a morrer. E foi isso que aconteceu. Para tentar cobrir o seu pecado e o seu erro, um inocente acabou morrendo. Davi não matou diretamente, mas colocou Urias em situações difíceis para ocasionar a sua morte. Queridos, o pecado destrói a vida do ser humano. Ele coloca orgulho, ele coloca medo, ele coloca sentimento de culpa. Temos que ter cuidado com isso. Davi se encontrava num local, na sua casa, onde ele deveria estar em outra atividade. A gente tem que ter cuidado onde nós andamos. Temos que ter cuidado quais sites a gente acessa. Temos que ter cuidado o que nós estamos vendo, ouvindo, conversando. Porque é aí que mora o perigo. O inimigo vai procurar uma brecha para colocar a tentação em nossas vidas e assim a gente cometer pecado. E pecado traz outros pecados maiores, que deixa o homem na miséria e longe de Deus. Deus vai ter misericórdia da gente. Amanhã a gente vai voltar aqui estudando mais um pouco sobre esse tema tão importante que a lição da Escola Sabatina nos traz nessa semana. Que Deus te abençoe. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos.